Aleluia! O amor dele é mais forte do que tudo, amém? Glória! Pode se sentar, boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Só vai melhorar, amém. Deus é muito bom. Graças a Deus. Eu senti no meu coração, percebia de fazer algo antes de nós começarmos a nossa palavra. Você está aqui hoje, está passando alguma situação? Eu estou. Você está passando alguma situação financeira, de saúde? Nossa, que bom, ninguém está. Que bênção! Aleluia! Que bom demais! Mas eu vou convidar você a ler comigo antes da gente começar a ministrar. Eu quero que você coloque na tela o Salmo 27. Você vai ler comigo, amém? Pode pôr, Salmo 27, vamos lá devagar. Dá para ver comigo aqui assim ou não? Amém. Eu quero que você leia com fé, crendo, porque Satanás, ele não deixa um crente acomodado, sem atingir alguma coisa, sem ficar cutucando. Mas nós temos uma palavra que ela é poderosa, ela é viva e eficaz, que pode e abate sempre os levantes dele. Só que essa palavra tem que sair da nossa boca, como verdade, com fé, com confiança nele que morreu na cruz. E o sangue dele foi suficiente para nos libertar de toda e qualquer situação. Mas se não fosse para a gente declarar, Paulo não falaria tantas vezes, não falaria em Romanos, que o crente vive pela fé. Nós vivemos, o justo vive pela fé. Nós somos justos, somos crentes, nós vivemos pela fé. Então leia comigo, mas leia com crença, que nem os crentes fazem mesmo, que nem o crente avivado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam, que tropeçam e caem. Isso aí, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Aleluia! E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ainda que venha uma circunstância de doença, de financeira, uma intriga na família, ou uma falta, ele é a sua confiança. E é a minha também. Nós não nos abatemos de jeito nenhum. Ele é a nossa força, a nossa cidadela, o nosso refúgio, a nossa segurança. Pode cair 1000 de um lado, 10 do outro, nós não vamos ser atingidos, Salmo 91 diz. Não vamos ser atingidos. Circunstâncias se levantam para cair. Para cair. E eu me alegro, porque eu vou levantar para vocês mais um troféu que eu tenho do Senhor. Vou falar para vocês que a palavra diz, e Kenneth Reagan fala, nosso fundador, que a gente tem que crer, falar, confiar e depois testificar do que aconteceu. Pois bem, ano passado eu tive um diagnóstico no meu seio, fiz 3, 4 mamografias, fiz uma ressonância, e o negócio não sabia o que era, e queria fazer um procedimento, mas eu fiquei confiando no Senhor o tempo todo. O tempo todo. Falei, aqui não, Satanás, aqui não. No meu corpo você não vai mexer não. Aqui não, porque o Senhor já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ele levou na cruz. Eu tenho um direito e uma herança de saúde divina, de força, vigor, de prosperidade. E não é pensamento positivo, é a palavra de Deus. Pois bem, passou-se um ano, até na terceira mamografia, a médica me assustou bastante, botou lá 4, não sei o que, C. Eu confesso que eu chorei na frente dela lá, porque a humanidade da gente se abala. Não é possível um negócio desse de 2, virou 3, virou 4, C?
Não pode. E ela disse, não, doutora, eu sou forte, eu falei para ela. Eu estou chorando porque essa emoção, a alma aqui, ela se desespera no momento, mas eu sou forte. Eu sou forte no Senhor, falei para ela. Não precisa ser forte não, pode chorar, tá bom. Ela me abraçou, saiu de lá. Falei, não, pai, aqui não tem nada não. Aqui vai ficar claro e límpido como a luz da aurora. Uma luz da aurora, não tem nada escuro, não tem nada preto, não tem nada negro aqui, porque se tinha, morreu, acabou, em nome de Jesus. Eu estava até meio na expectativa de fazer de novo o exame que eu fiz em setembro, eu precisava fazer de novo, fiz sexta-feira, mas pensa a expectativa que eu estava. E a doutora, quando pedi os exames, ela não me passou esse exame, eu falei no WhatsApp dela, para a secretária, fala para a doutora que deu assim e assim, eu preciso repetir esse exame. Ué, como é que eu vou provar meu negócio aqui, minha vitória? Daí pronto, ela me passou o pedido, fiz sexta-feira, aí a doutora viu lá, pediu mais um outro adendozinho, mas ela entra no consultório e fala para a gente, olha, esse aqui, os seus anteriores, tinha um pontinho aqui, nesse aqui, não tem mais nada aqui. Deus é bom. Aqui tem um bem petitiquinho que nem se considera. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus é bom. O meu Deus é bom. Aí às vezes a gente se pergunta, mas Deus, por que então funciona para algumas coisas e não funciona para outras? Eu já me perguntei. Eu tenho outras situações que eu tenho declarado a palavra. E ainda não aconteceu. Não sei, irmãos. Eu sei que Ele quer se mostrar grande dependendo da situação, como Ele quer. E a gente vai andando na fé. Talvez eu não tive tanta fé para essas outras coisas ainda. Não declarei o suficiente, não fiquei tão convicta. Porque dependendo da gravidade da coisa, a gente tem mais convicção na palavra. E a gente precisa ter convicção sempre na palavra, a cada dia mais. Amém? É por isso que eu quis repetir com vocês, porque esse é um dos meus salmos preferidos. Porque quando vem uma turbulência, eu já sei de cor esses primeiros versículos aí. Talvez não falo bem decoradinho essas palavras, mas é isso ali que eu falo. Quando meus inimigos me sobrevêm, não, eles é que tropeçam e caem. Não serei eu, são vocês. Você já perdeu. O meu Jesus já te venceu, cão, lá na cruz do Calvário. Ele já venceu por nós. A nossa dívida foi paga, foi paga, foi paga. Amém? Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E eu tenho que contar porque Deus é bom mesmo. Eu já fui muito tímida. Eu estou vencendo muitos desafios, ainda sou, mas o pessoal me empurra, glória a Deus por isso. Eu nunca achei que com essa idade ia aprender tantas coisas na minha vida, com mídia e teteté, né, dona Manu? Mas tudo bem. Mas isso é a palavra que faz a gente, é a palavra, é o centro de treinamento bíblico Rema que precisa ser divulgado, ser anunciado, para que as pessoas aprendam essa palavra tão maravilhosa e poderosa que nós temos acesso. Sim, nós temos acesso aqui à Bíblia. Lemos, recebemos o conhecimento, mas muitas vezes a gente não tem a revelação, o entendimento do que é essa palavra. E a gente precisa de ajuda, da ajuda dos universitários, que são os professores do Rema, homens e mulheres que se dedicam a estudar a palavra, que recebem instruções diretas do Senhor, dos dons se manifestando aqui. Vem o dom do profeta, do apóstolo, do mestre, missionário, de apóstolo, para nos ensinar na escola Rema. Eu aproveito para fazer a divulgação, mas é porque a gente tem essa ferramenta. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolacha do pacote, né, Sheila? Que ela fala. Tem várias escolas por aí. Mas o que está na nossa mão, que nós temos disponível nesse lugar, é o Centro de Treinamento Bíblico Rema. E ele está aqui para te ajudar, para me ajudar também. Eu tenho vários troféus que eu posso levantar do tempo que eu entrei no Rema, que eu fiz a escola Rema, dentro da sala de aula eu recebi. Muitos milagres já aconteceram, de várias formas, porque eu aprendi que eu preciso confiar, crer e declarar nessa palavra, dependendo da situação. E funciona. Tem coisas que às vezes demoram, tem coisas que às vezes Deus vai operar através do médico. Que até para ir no médico, gente,
para receber um procedimento da medicina, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Você sabe que o médico erra? Vocês sabem disso? Eu trabalhei 30 anos no hospital. Vocês sabem que o ser humano não é perfeito? Tem dias que ele não está bem. O médico, um dia ou outro, naquela cirurgia ou naquele procedimento, ele não está bem. Ou ele está desatento com alguma coisa, algum problema, ou negligente. A gente precisa de fé até para ir fazer um procedimento de medicina, seja qual for. Declarando os anjos do Senhor naquele lugar. A mão do Senhor ali naquele ambiente, não te atacando, não te pegando, você não saindo com uma coisa pior do que daquela que tu chegou lá dentro, não pegando uma infecção hospitalar, não sendo contaminado, não sendo perfurado por uma colonoscopia. Eu vi muitas coisas já, gente. E eu digo para você, não vá, nem num procedimento médico, no seu melhor convênio que você tiver, no Sírio-Libanês, no Star, seja onde for, que tem gente top, que é caro, e você pode pagar glória a Deus por isso, mas não vá lá confiando só no homem, confiando na medicina. Confia no seu Deus, que a mão de poder dele está ali, guiando aquele médico, guiando aquela situação, e descontaminando aquele ambiente, para que o seu procedimento seja feito com excelência, e você tenha uma excelente convalescença, uma excelente recuperação física. Eu falo isso, eu não estou desmerecendo a palavra da fé de jeito nenhum. Mas é a realidade que todos nós precisamos da medicina, não é? Não vou mentir. É a realidade, todos nós precisamos. Nós andamos pela fé, Deus opera e a gente recebe alguns milagres de uma forma ou de outra. Eu não posso dizer por que não acontece com tudo, não sei. É com Deus. Algumas coisas Ele opera sobrenaturalmente, e outras a gente tem que ir para a medicina. Mas ali também, a mão dele opera milagres. Porque muita gente rica, milionária, morre numa mesa de operação. Senão, ninguém morria. Senão, todos seriam curados, quem tem posse para poder pagar os melhores médicos, os melhores medicamentos. E às vezes uma pessoa bem simples, passa por um hospital simples, sem recurso, mas porque tem a fé, confiando no seu Deus, ela sai dali bem, restaurada. Amém? Eu quero trazer essa consciência para você. Não era nem isso que eu ia falar, sabia? Do que eu escrevi. Mas é dentro disso, da palavra. Porque tudo é palavra de Deus. Toda palavra é poderosa. E ela é apta para trazer e fazer em nós o que Deus deseja que seja feito na nossa vida. Amém? E, às vezes, essas situações se levantam, mas elas se levantam para serem derrotadas pela nossa boca, pela nossa fé. Amém? E falando de palavra, que está tudo dentro, eu já li esse texto 3, 4 vezes. Nós vamos, quem ouviu vai ouvir de novo, que é segurança para vós outros ouvir as mesmas coisas. Vai lá em 2 Timóteo 3, por favor. Abre tua Bíblia no teu celular, leia a palavra, ou leia aqui no telão. Né? Tem algumas coisas para a gente poder compartilhar. Talvez hoje seja mais uma palavra punhal, curta e objetiva. Bora lá, vamos ver, Deus é que sabe. Amém. Porque Paulo, ele acreditou completamente em Jesus Cristo. Paulo, quando teve aquela experiência em Damasco, o Senhor apareceu para ele. O Senhor tinha que aparecer para ele lá, porque ele era um assassino dos cristãos. O Senhor tinha que aparecer de uma forma poderosa, sobrenatural, estupenda, para ele acreditar que era o Jesus, o Cristo, a quem ele perseguia as pessoas. E depois esse homem, Paulo, foi o precursor, foi o anunciador das grandes obras de Jesus Cristo. Foi o homem que escreveu a maioria das cartas, que são para nós, a igreja. Eu convido a você, leia as cartas. É a carta para nós, para que a gente seja edificado, trabalhado, para que o nosso comportamento seja mudado, nosso caráter alinhado e ajustado com os princípios que Jesus deixou.
Paulo nem conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Cristo já tinha morrido e até ressuscitado, depois que ele entrou na história aí. Mas foi o vaso escolhido por Deus para ser o anunciador das boas novas, para ser o anunciador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que opera milagres, operou lá e continua operando. Amém? Então, lemos lá. Ele estava aconselhando Timóteo, um jovem, bem jovem. Ele aconselhava Timóteo, tem 2 cartas até por sinal, e sempre enfatizando a fidelidade da palavra, o poder da palavra, o cumprimento da palavra, o praticar a palavra. E eu li esse texto quando eu fiz a reunião com os monitores, eu li no Café dos Pastores, eu li acho que mais em algum lugar, mas eu vou ler para você de novo, que ele é maravilhoso. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aqui em James, ela fala um pouquinho diferente. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil, ali, para a repreensão, ela fala repreender o mal. Para a correção, corrigir os erros. Para a educação na justiça, ensinar a maneira certa. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Eu gosto dessa versão da King James, que ela abre um pouquinho mais o entendimento. Mas Paulo falou isso para Timóteo, mas antes ele disse assim, né, no 14 e no 15. Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece no que você aprendeu, permanece na palavra que tu aprendeu, Timóteo. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. São as sagradas letras que nos dão sabedoria. As sagradas letras é que nos dão sabedoria para toda e qualquer coisa e para receber a salvação em Cristo Jesus. Se nós não temos o conhecimento da palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, nós não vamos ter sabedoria para atuar na nossa vida, para fazer aquilo que Deus tem determinado para nós. Nós precisamos de sabedoria do alto. Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça. Peça, mas também leia a palavra. Porque se a gente não der munição para o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele não vai poder trabalhar. A palavra diz que o Espírito nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Mas o que ele vai trazer dentro da nossa memória se nós não colocamos nada dentro do nosso coração? Se a gente não lê nada? Se a gente não se instrui com nada? É a mesma coisa que nós, como vamos fazer uma prova de concurso, seja lá o que for, no natural, eu vou lá, se eu não estudei, vou ficar olhando aquelas questões, e aí? Nada. Não vai acontecer nada, porque eu posso não saber resolver todas as coisas, mas se eu li muito, se eu tenho lido muito, quando eu leio aquela questão, eu vou ter entendimento. Olhando o Jonas, até me lembrei que ele está agora com um negócio no Instagram de ensinar a gramática, português, bem legal. Eu era fã de gramática. Não me pergunte regra que eu não sabia nada. Mas se eu olhasse, eu sabia o que é responder. Porque eu lia muito. Eu lia a gramática de capa a capa, para fazer concurso, para fazer as coisas. E nos meus concursos, eu sempre tirava nota maior em português do que na matéria específica, até mesmo de enfermagem, por incrível que pareça. Porque eu gosto assim de português. Então, mas se a gente não lê a gramática, você vai olhar a questão, você não sabe nem o que é nada. Se é advérbio, se é verbo. A gente tem que ler. Parece que não vai reter nada. Eu vi até
um pastor falando. Você vai lendo palavra, e medita na palavra, lê livros. Temos que ler os livros desses homens de Deus que trazem tanta instrução. Aí, de repente, você para, será que é só comigo? Ele falou, será que é só comigo? Mas comigo também, eu penso. Parece que não estou retendo nada, não estou guardando nada. Meu Deus, tanta informação, eu já li tantos livros grossos assim. Parece que não está retendo nada. Mas tá, gente, tá tudo aqui, ó. Munição para o Espírito Santo. Munição, munição, munição. Depósito, depósito, depósito. Para o Espírito Santo de Deus. Porque quando se levantar uma situação, uma circunstância, vai sair. Vai sair de dentro de você tudo aquilo que te traz esperança. Tudo aquilo que te traz esperança. E é essa palavra. Às vezes você precisa para você mesmo romper uma situação. Às vezes você precisa adorar ao Senhor. Às vezes as pessoas não têm palavras para adorar o Senhor, não sabem nem o que falar, porque nunca leu o Apocalipse. Se você ler o Apocalipse, vai ver ele dizendo lá, santo, santo, santo. Santo é o Senhor, santo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é digno de receber. A gente precisa ler Apocalipse também. Faz parte da Bíblia. Você vai aprender, pelo menos, a exaltar o nome de Jesus Cristo. Talvez você não entenda, é um livro muito, muito simbólico, com muitos simbologismos. Mas ali tem aquelas orações, aquelas exaltações de João, que você pode fazer e nós devemos fazer. Então, você pode ler os primeiros capítulos, que você vai ver João exaltando, magnificando a Jesus, a Deus. Então, nós temos que pôr munição aqui dentro, né, para atirar no Satanás e depósito para louvar o Senhor, em adoração, em louvor. Muitas vezes nós recebemos respostas de Deus, adorando e louvando. Mas a nossa boca não sabe sair nada. Oh, Senhor, Tu és exaltado, Tu és majestoso, digno, santo, Tu és poderoso. Oh, Tu és o Rei dos Reis, não há outro como Tu, que é exaltado nos céus, exaltado na terra e abaixo da terra, porque Tu és o Senhor de todo o universo. Às vezes, só exaltando o nosso Rei, nós recebemos vitória. Então, gente, é preciso depositar a palavra dentro de nós. E é isso que Paulo está orientando também o Timóteo. E eu quero enfatizar aqui que, desde a infância, ele sabia as sagradas letras. Desde a infância. Que a mãe dele, acho que está bem aqui, a mãe e a avó, como é que é? A avó Lloyd? Está aqui, onde é que está? Bem, é a mãe e a avó que ensinavam ele. A avó era Lloyd. E a mãe é Eunice. Tá. Eu estava lendo até um comentário que o judeu, ele ia na escola, acho que aos 5 anos, começava com 5 anos para aprender todo o Pentateuco. Mas o Timóteo, ele sabia antes disso, porque a mãe e a avó ensinavam. Eu quero chamar a nossa responsabilidade, a nossa, porque agora eu não tenho mais menininho, mas eu sou vovó também, embora a minha netinha está longe. Mas se ela estiver por perto, nós temos a responsabilidade, o dever moral e espiritual de ensinar os nossos pequeninos a palavra, a oração, a cantar louvor. A nossa netinha, agora de 1 ano e meio, está a coisa mais fofa, gente. Jeffter, lá no Japão, para quem não conhece, nosso filho é pastor lá no Japão, em Tóquio, e a nossa netinha mora bem longe, lá do outro lado do mundo. Ontem estava com um videozinho, fazendo uma videochamada, e ele colocando ela, que ela já sabe cantar um monte de coisinha. Daí ele fala, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Ela, bom, para mim. Ela está aprendendo. Aí de repente ela fala, aleluia, amém, levanta a mãozinha. Ela está aprendendo 1 aninho e meio. 1 ano e meio. O pai dela, a mãe dela já estão instruindo ela na adoração, no louvor, na palavra, em exaltar o Senhor, em dar mesmo glória e aleluia. Ele merece o nosso aleluia, é a explosão das luzes, é a nossa adoração mesmo para Ele.
Amém, assim seja. Deus é tão bom. Amém, ela fala. Aí assim seja que significa amém. É isso mesmo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então nós temos que instruir as nossas criancinhas. Não apenas dar os livrinhos, as bibliazinhas infantis, mas sentar junto e ler com eles. Na medida da idade que eles têm, você vai instruir eles naquela leitura, naquilo que eles vai ser compreensível para cada um deles, mas nós temos essa responsabilidade de criar os nossos filhos o conhecimento da palavra, porque o Timóteo foi desde a infância. Ele aprendeu as sagradas letras com a avó e com a mãe e com o pai. Eu dou glória a Deus, porque na nossa igreja, os nossos pequenos, eles são instruídos pelos pais e são instruídos aqui no departamento de crianças. Nossa, a coisa mais fofa, vocês viram na despedida das meninas, os domingos, orando? Pôs logo a mão na cabeça e vambora, autoridade. É isso mesmo. É assim que as nossas crianças têm que ser. É pôr a mão, orar com autoridade, seja as palavras simples que elas têm. O outro pastorzinho já também. Gente do céu, que coisa. Precisa de ver os pequenininhos orando em língua que as mães me mandam. Os videozinhos brincando lá, rebaixei, lá, babaxou e correndo e pulando dentro da sala. A coisa mais maravilhosa. Você vê as nossas crianças orando em línguas, 3, 4 anos. Gente, é isso mesmo, é assim que tem que ser. Nós somos espirituais, nós somos pais espirituais, de filhos espirituais, e eles têm que crescer nessa linha aí. Orando, declarando a palavra, colocando as trevas para correr, abençoando vidas, chegando lá na escola e fazendo a diferença. Né? A coleguinha, sei lá, queixou de dor de cabeça, caiu, não, deixa eu orar por você. A gente já teve experiências dessas aí, já nos contaram, coisa mais linda. E é aí, aprendendo as sagradas letras desde a infância. Amém? Então, Paulo, ele ensina a gente valorizar a nossa palavra, para que a gente tenha sabedoria. E essa sabedoria você vai pegar também aqui no Rema. Quem já está estudando no Rema, quem estudou na Escola Bíblica Rema, começa amanhã, tá, gente? Venha, se matricule. Para quem não sabe, não conhece, pode vir. Essa primeira matéria é aberta, depois posso te dar maiores informações, quem está nos visitando. Fundamentos da Fé, 7 aulas, segunda, quarta e sexta, que você vai ouvir sobre fé. Você vai receber da palavra. Você vai aprender a andar com o Senhor, a andar com o Espírito, a se mover com Ele, declarando essa palavra poderosa. Você vai aprender o que não é fé, o que é pensamento positivo. Tem uma diferença de fé e pensamento positivo aí. Você vai aprender isso tudo no Rema, nessa matéria. Se você quer vir, você é nosso convidado para estar nessa matéria, amanhã às 19h45, aqui mesmo. Então tá. Timóteo aprendeu com a sua avó as Sagradas Letras, a Sátice também está aprendendo, as nossas crianças estão aprendendo, glória a Deus. E Paulo fala, tanto em 1 Timóteo como em 2, ele vem falando da fidelidade da palavra. É fiel, essa palavra ela é fiel, é a palavra de Deus. Você pode confiar nela, você pode declarar essa palavra com confiança, porque ela é a realidade, é a palavra de Deus. Não desconfia. O que está escrito aqui é verdade, porque ela foi inspirada pelo Senhor, pelo nosso Pai. Outra coisa que me alegra muito, eu quero ler ainda Timóteo 4,12. Daí a gente entra ali, está bem aqui pertinho. Falando de Timóteo, daí eu quero partir para os jovens, para os nossos jovens. Ele fala, né? Olha aqui, ali em cima ele fala, fiel esta palavra é digna de inteira aceitação. Tem vários pontos aqui. Aqui no capítulo 3 também ele fala, fiel esta palavra. Aqui para frente tem outras. Eu até citei no capítulo 4 da primeira, fiel esta palavra. Tudo que ele fala, ele enfatiza, fiel esta palavra. Então ele diz assim no 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia em posição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha que bênção! Paulo falando para Timóteo, um jovem. Eles falam que ele era um jovem mesmo. Claro que se ele era criancinha, já sabia as Sagradas Letras e foi alcançado por Paulo ali junto com a avó e com a mãe. Com certeza ele era um jovem que estava ali do lado de Paulo. E ele fala isso porque Timóteo poderia ter vazado. Timóteo presenciou, soube de todas as perseguições de Paulo, apedrejamento. Paulo, inclusive, estava já encarcerado. E qualquer um que se aproximasse de Paulo poderia ter sido preso. Mas ele não teve medo. Ele não fugiu, ele não espanou, ele não arredou. Ele foi fiel à palavra de Deus. E esse homem era o que estava levando a revelação da palavra que Deus tinha escolhido. Ele ficou ali fiel com ele, com Paulo, para aprender. Mas Paulo, vendo ainda que ele era muito jovem, aconselha ele. Aplica-te ainda mais a palavra. Medita na palavra. Seja diligente em cumprir a palavra. E eu quero falar dos nossos jovens aqui, dos nossos adolescentes. Glória a Deus que nós temos a salinha dos teens, temos os adolescentes, temos os jovens, e eles têm participado aqui. Graças a Deus por isso, graças a Deus que os nossos jovens têm participado plenamente. Vocês, pais, estão de parabéns que têm trazido os teens. Todo domingo eles saem daqui depois do louvor, se reúnem na outra sala para ouvir uma palavra específica para eles, na idade deles. Os jovens têm o culto deles de sábado, os adolescentes de até 18 também. Então, pais, vocês realmente estão de parabéns, porque vocês têm pego junto com o Senhor, não é pego junto comigo, com o pastor, com a igreja. Não, você tem pego junto com o Senhor e com o seu próprio filho, a sua própria filha. Quando você traz ele, você se empenha para que ele esteja aqui junto com os outros, recebendo palavra, se associando, aprendendo, tendo um novo comportamento. Se ele tinha um comportamento que não era legal, ele vai ser mudado, vai ser transformado. E o comportamento que ele está recebendo aqui, que é o comportamento alinhado à palavra, vai deixá-lo forte, com uma fé robusta, edificada, para ele lá fora, na escola dele, no ensino médio, no fundamental, nas universidades, ele não ser influenciado. Eu bato nessa tecla, gente, eu bato porque a gente sabe o que está acontecendo aí, não é só eu, todos vocês têm ouvido notícias. Os tempos, de fato, são maus. E ele fala aqui, em 2 Timóteo também, nesse capítulo 3, né? Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Na verdade, até esses últimos dias, ele diz que desde que Jesus foi ao céu, até hoje é últimos dias. Porque desde Paulo, ele já estava achando que ali eram os últimos dias, mas, de fato, agora são os últimos dias. Porque as promessas estão se cumprindo e está próximo a volta de Cristo, o nosso arrebatamento, aleluia, glória a Deus. Então, ele instrui Timóteo para ser esse jovem, que nem os nossos jovens estão sendo, cheios da palavra, cheios da unção, jovens que sabem orar, jovens adolescentes e pré-adolescentes que não vão ser abatidos por qualquer problema, não vão ser influenciados pelo que o mundo difícil está aí colocando ao redor dele, está dentro das escolas, gente. E nós, como pais, vocês, os meus já são grandes, mas você que tem os seus meninos ainda em período escolar, seja pequeno até a universidade, fica atento, não se distraia. Às vezes a gente acha que o nosso jovem, que já tem 20 anos ou 20 e poucos anos, está bem, está firmado, está sabendo de tudo, não, ele está na igreja, não. Nós como pais e como avós, temos que estar com os olhos bem atentos.
naquilo que eles estão passando nas escolas. Conversa, tenha conexão com o teu filho, com o teu jovem, pergunta o que está acontecendo lá, o que eles estão falando. Ensina, seja bem sincero mesmo com as coisas. Abra o jogo, mas fala tranquilo, com amor, como uma conversa, um bate-papo bem amigável mesmo, para que você saiba o que está acontecendo com ele, lá dentro daquela escola. Tem jovens que são mais comunicativos, filhos. Outros nem tanto. A gente tem que puxar de dentro deles e cavar e cutucar, porque eles não expressam. Mas é muito importante a gente estar atento ao que os nossos filhos estão passando, o que eles estão vivenciando dentro das dependências de ensinos escolares, para que a gente não seja pego de surpresa. E para instruir ela, para que ele seja ali uma bênção. Vai fazendo aquela correlação, olha, viu que é bom que você, ainda bem que você conhece a palavra, ainda bem que você aprende isso lá no culto dos jovens, dos teens, ainda bem que você é uma bênção, você é a luz naquele lugar, incentivar mesmo ele, falando aquilo que ele é de fato. Um filho que está ali fazendo a diferença, não importa a idade que ele tenha. Pena que eu não aprendi essas coisas antes, muito antes, quando meus filhos eram pequenos. Mas naquele tempo a escola infantil não estava tão difícil como está agora. Nós precisamos olhar os livros que eles leem, aquilo que é indicado dentro da escola, o que tem dentro da agenda deles. Eu sei que muita gente tem uma vida corrida, a gente trabalha, talvez até você tenha um ajudante, mas não terceiriza não. Sempre dá uma reparada nas coisas dos seus filhos. Mesmo que eles sejam já jovens, especula. A gente precisa estar guardando. Eles são a herança que o Senhor nos concedeu e nós vamos prestar conta deles também, né? Lá, naquele dia. Não é que a gente vai ter um juízo, mas talvez a gente poderia ganhar uma recompensazinha a mais, né? Lembra que eu falei de recompensa, de galardão da última vez? Tudo está incluído, tudo que a gente está vivenciando aqui, na nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos relacionamentos. Para tudo tem um galardão. Para tudo a gente vai ter uma recompensa lá, recompensas eternas. E eu entendi que essas recompensas, elas nos deixam mais próximos de Deus ou um pouquinho mais afastados de Deus. E quando eu penso nesse afastamento, nossa, mas a gente vai estar no céu, não vai estar circulando com Deus o tempo todo lá? E tem gente que acha que a gente vai ficar que nem com asinha, só voando, ou chamando santo, santo, santo. Mas ideias errôneas, não. Nós vamos ir para um novo céu e uma nova terra. Nós vamos ter uma vida como aqui, mas um corpo celestial, uma vida santa, livre do pecado, do choro, da doença e tudo mais. Nós vamos administrar lá. Amém? Então, a gente precisa viver a nossa vida bem de relacionamentos aqui. Paulo ensina isso. Quando ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, nós vamos fazer o nosso papel de ensinar os nossos filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará, né? Provérbios 22, 6. A criança, nossos filhos, pode ter adultozinhos já, mas eles continuam sendo crianças, a gente continua ensinando eles. E quando ela fala que a palavra é boa para repreensão ou para repreender o mal, repreender quer dizer que a gente vai censurar. É quando a gente diz, né, repreende mesmo aquele mal que está vindo sobre a tua casa, você censura aquilo. Censurar é proibir, né? Não quer dizer isso? Proíba na sua casa pensamentos errados, doenças chegando, confusão, mau funcionamento de coisas. Sabe que tem horas que tem um negócio na casa da gente, não sei se é assim na sua, parece que tem uma semana que tudo quebra. Os seus eletrodomésticos todos pifam. É impressionante. Falei, sai daí, Satanás. Você não vai me causar prejuízo mais. Nossa, 3, 4 coisas, tudo na semana. Daí lá você, a sua prosperidade indo. A gente tem que censurar essas coisas. Se você não quer falar repreender, censura. Se chega, aqui na minha casa não. Acabou essa farra aí de ficar gastando com arrumação de coisa quebrando toda hora. De jeito nenhum. Amém? Então, você censura
a doença, a falta, a quebradeira, relacionamento que está desgastado, censura isso, chega, ei, para de se andar aqui. Eu vou andar de bem com meu marido, eu vou estar de bem com os meus filhos. Você não vou deixar isso aí, não. E faça a sua parte, se posicione, faça o que a palavra diz. Vou andar em amor, vou manter a calma, vou manter o meu domínio próprio. Aí os nossos relacionamentos vão dar tudo certo. A gente censura, mas tem uma parte que é nossa também. Amém? Correção. A palavra também ela serve para a correção. Corrigir erros. Hebreus 12, 6 até o 7 fala que Deus corrige a quem ama. E ele açoita. Gente, não bastava corrigir, tinha que açoitar ainda. Vocês sabem o que é açoite, né? Uma coisa que é para você sentir mesmo o drama. Para você sentir mesmo a correção. Aquela correção que dói no seu corpo. E às vezes as pessoas ficam criticando. Que você não pode dar nem uma palmadinha no seu filho, às vezes. Tem vezes que não é necessário. Tem gente que consegue educar e está tudo bem. Mas se você precisa de uma correção mais firme, mais forte, está tudo bem. A Bíblia nos embasa para isso. Porque Deus diz assim, corrige a quem ama e açoita. Como é que botou lá? A todo filho aqui recebe. Tem filho aqui? Amém. Também sou filha. Deus, às vezes, Ele corrige a gente bem com força mesmo. Porque quando a gente está muito rebelde, ou não está enxergando, que a gente está com a visão meio turva, meio tapada, qual é a palavra que eu queria falar? Ensimesmado, não. Obstinado, essa palavra. A gente às vezes fica obstinado com algumas situações, com alguma coisa, aí o Senhor tem que dar um açoite mesmo, dar uma correção assim bem séria, para ver se você acorda, sai daquele pensamento tão fixo que você está. Para a gente voltar de novo no prumo da palavra dele, naquilo que ele quer, no molde que ele quer que a gente ande. Amém? Então a palavra ela serve para isso, para nos corrigir, para nos endireitar novamente ao caminho que a gente deve andar, aquele caminho que o papai e a mamãe ensinaram. A gente tem que voltar para aquele caminho, não se desviar dele, mantendo-se digno e seguindo aquilo que é correto fazer. No momento, a correção é tristeza, vou falar para vocês. Quando eu sou corrigida e nós somos corrigidos, sou corrigida pelo meu marido, nós somos corrigidos pela nossa coordenação. É chato na hora, ninguém gosta. Quem gosta, me levanta a mão aí, vai ganhar um doce, que acha gostoso. É bom ser corrigido e devemos ser corrigidos, mas não é agradável para a nossa carne, para a nossa emoção, é isso que eu quero dizer. Mas é necessário a gente ser corrigido, porque só assim a gente cresce, só assim a gente desce do pedestal, porque às vezes a gente se acha muito correto, muito certo, acha que está abafando, fazendo tudo direitinho, e nem era aquilo tudo. A gente estava indo um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, e quando Deus nos corrige, então aí que é bom mesmo. Eu gosto sempre de lembrar de Davi, num contexto daquilo que ele fez, acho que ele estava numa guerra, e Deus deu 3 opções para ele, que ele ia sofrer a consequência. Mas a que ele escolheu foi, eu quero ser corrigido pelo Deus vivo, porque eu sei que dele vem misericórdia. Amém? Nosso Deus é bom, Ele é um bom Pai. Ele tem cuidado com as nossas vidas, amém? E ela nos educa na justiça. A educação, a gente já sabe, educar é prevenir erros através do conhecimento da Bíblia. Se eu estou sendo educado na escola, é para eu aprender coisas e não errar, para eu ser bem-sucedido. Se meus pais estão me educando em casa, bons comportamentos, a mesa, com as minhas coisas, nos nossos filhos, né? A falar corretamente, a não responder, eu estou sendo prevenindo erros, prevenindo situações de desgosto, de má criação, de contenda, de erros na nossa vida. Então,
educar na justiça, que ele fala, né? Para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ensinando da maneira certa, ensinando na palavra. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. E o que é essa boa obra? A gente, às vezes, quando fala boa obra, já pensa que é um negócio assim de doação. Vamos fazer boas obras, né? Então, vamos doar a cesta básica, vamos ajudar os pobres. A boa obra é a boa obra dentro de nós mesmos, da nossa vida, que é o fruto do nosso coração. O nosso coração sendo tratado, sendo alinhado com a palavra de Deus. Um coração que confia no Senhor. Essa boa obra, ela precisa aparecer no nosso agir e no nosso falar. O nosso agir e as nossas atitudes, o nosso falar e as nossas atitudes, elas revelam a nossa essência. Não é assim? Quando a gente fala com alguém, de cara você já conhece assim a pessoa, qual é a essência dela. Se ela tem fé ou se ela não tem fé. Se ela só fala incredulidade, só é para baixo, só é uma pessoa negativa demais. Você já vendo falar dela. É uma pessoa que não tem fé alguma, não tem esperança, que não tem graça, é muito triste, tudo é muito triste, muito pesado, muito difícil. Uma pessoa sem perspectiva, sem fé no Senhor mesmo. E fora outras coisas que a gente poderia falar na parte de educação mesmo. Quando você fala com uma pessoa que ela já te responde mal, você já vê, essa pessoa é muito mal criada, né? Não tem educação, não respeita, não tem respeito, fala coisas que não deve. Então, o nosso falar e as nossas atitudes, elas revelam a nossa essência, aquilo que nós temos dentro do nosso coração. E a palavra diz que da nossa boca tem que sair aquilo que está no nosso coração. E aquilo que eu falei no início, o nosso depósito, depositando palavra, meditação, para que o Espírito Santo possa usar isso tudo ao nosso favor. Quando nós passarmos por situações, quando nós falarmos, quando nós agirmos na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, é tudo em cima da palavra. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso guia perfeito, ele nos ensina todas as coisas. Mas eu volto a repetir, nós precisamos colocar material para ele nos ajudar. E é lendo a palavra, é meditando essa palavra, ouvindo vídeos, aproveita seu tempo. Eu costumo falar que quando eu estou em casa, o Web sabe disso, aprendi com outras pessoas também. Estou lá lavando minha louça, passando roupa, então, daí tem gente que odeia passar roupa, pois eu amo passar roupa. Eu coloco meus fones de ouvido, boto uma mensagem e escuto até 2, dependendo da quantia de roupa que tem lá, às vezes 2 e 50 minutos. E é uma bênção, eu nem sinto o tempo passar. Vou pondo coloco o outro, João Roberto, Janaína, Juliana, Apóstolo Guto, até outros também, Maneco. Ouvi a conferência do carnaval todinha, passando roupa, vários dias, né? Não foi só no dia, não. São várias ministrações. Até que era a esposa de Rosilon, que palavra maravilhosa que ela deu, viúva de Rosilon, um dos nossos professores faleceu há um tempo. Gente, é bom demais, vai se enchendo de fé, de revelação, é bom demais. Aí vou fazendo almoço, coloco ali com meus foninhos, deixo o telefone ali celular e mando ver as coisas em casa. Tá aproveitando o tempo, remindo o tempo. Então, vai no seu carro, bota no pendrive, a gente nem tem pendrive mais nada, é tudo Bluetooth, né? Bota a mensagem, se você não gosta assim muito de ouvir louvor, às vezes você vai escutar só um pedacinho, mas aquele pedacinho do teu trabalho até a sua casa é revelador. Vai te trazer crescimento, vai te trazer resposta para alguma coisa que você precisa. Aquele pedacinho, 10 minutinhos só. Quando eu tinha pendrive, eu via muito, né? Depois agora não tem mais pendrive, eu não sei mexer muito com o negócio de Bluetooth, de mensagem, eu só escuto música. Mas em casa, eu boto para funcionar nos meus fones. Então, isso é crescimento. Isso é a gente pôr munição, pôr depósito para o Espírito trabalhar ao nosso favor em circunstâncias. Então, a boa obra é isso daí. E Hebreus 11:6 fala que sem fé nós não agradamos a Deus. Ele diz mesmo que é impossível agradar a Deus
sem fé. Nós precisamos de fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então é isso que eu falo, são umas pequenas dicas que eu quero deixar para você hoje, que às vezes você acha, eu não sei como é que faço, não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem áudios de Bíblia, você pode pôr no seu carro ou na sua casa para ouvir, né? No seu aparelho doméstico, não sei como você tem. Antigamente tinha CD, agora até no YouTube. Tudo no YouTube tem, gente, é maravilhoso. A internet é o nosso favor cristão, se você souber procurar, vai te ajudar. Tem até a palavra de Deus no YouTube. Põe lá, bem alto, para você ouvir, para os seus filhos ouvirem, enquanto você está fazendo, se você quer ouvir a palavra, ou se você quer ouvir mensagens. Amém? Porque sem fé a gente não agrada, é impossível. Então nós temos que crer e praticar, então, essa palavra. Praticar é ter esse comportamento alinhado com a palavra. E muitas vezes nós estamos sabendo tantos versículos decorados, tanta coisa decorada, mas o nosso comportamento não está ajustado com a palavra de Deus. O fruto do Espírito não está sendo desenvolvido de acordo com aquele conhecimento que a gente recebeu. A palavra só está sendo conhecimento. Nós temos que alinhar esse conhecimento, a palavra, tudo que a gente bota dentro da gente, com o nosso comportamento, com uma ação prática, que são as boas obras. Nós temos que agir de acordo com aquilo. E Paulo nos ensina muitas coisas a respeito disso. Todas as cartas dele, né? 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, que fala do amor. Que o amor não se ensoberbece, não se ufana, não se orgulha, não se é altivo, não se irrita. São todos comportamentos que a gente tem que estar alinhado com a palavra para que a gente tenha sucesso na nossa vida, para que a gente seja aquele praticante que Tiago fala. Não apenas o ouvinte, mas ser um praticante de fato da palavra. É como fazer um regime, sabe? A gente estava falando de dieta ontem com as mulheres. Quando a gente começa dieta, é duro, gente, é difícil. A gente até ri muito sobre tomar o café sem açúcar. Gente, Deus me defenda. Eu gosto de uma açucrinha no café, viu? O povo diz que você sente melhor o sabor, que tudo. Eu não gosto doce demais, mas sem nada, até o expressinho vai. Mas até você acostumar o seu paladar, mas se você quer mesmo tomar, se eu realmente quisesse, eu faria, mas é porque eu não quero tomar meu café sem açúcar. E quando você começa uma dieta que você precisa, por exemplo, ou uma atividade física, né? A gente às vezes detesta fazer atividade física. Tudo é um processo. Você tem que se posicionar na sua mente e vendo as coisas boas da atividade física ou daquela dieta que você precisa por algum motivo. E não é fácil de verdade. No começo é muito ruim, é muito difícil a gente mudar o nosso jeito de ser, a nossa maneira de comer, a nossa maneira de se exercitar ou não exercitar nada, só ficar parado. É difícil até quando você começa uma caminhada simples. Ai, meu Deus, tem que sair de casa. O sol está quente. Não choveu, nem vou. Meu Deus do céu. Tem que fazer compra, vou deixar a caminhada para depois. Gente, e é assim com a palavra, para a gente mudar o nosso comportamento. Às vezes um comportamento sem paciência, iracundo, ou, como eu diria, que não ama, que não entende, ou desinteressado pelas coisas de Deus. Não gosto de ler a Bíblia, é tão difícil ler a palavra, não gosto de adorar o Senhor. Não, essas coisas a gente vai introduzindo na nossa dieta, da nossa vida diária, aos pouquinhos. Um dia, como eu aconselhei, quem tá orando 10 minutos em línguas por dia de manhã? E 10 ao meio-dia, e 10 à noite. Que a gente combinou, eu dei a dica. Orar 10 minutos em línguas. Ou 10 minutos agradecendo, orando ao Senhor, um tempo teu com o Senhor, mas 10 minutos tem que ser em línguas. Oração em línguas é importante, é uma ferramenta poderosa para nós, cristãos. Então, isso você tem que inserir na sua dieta espiritual, vamos assim dizendo. É como que você não gosta de verdura, eu não gosto de salada, mas você precisa inserir isso na sua dieta. É saudável, são vitaminas, frutas.
Então, insira 10 minutos de oração em línguas. Insira um capítulo da Bíblia por dia, pelo menos. Nós temos lido lá em casa a Bíblia 365. Ano passado a gente conseguiu ler a Bíblia todinha. O ano foi maravilhoso. Eu vibrei que eu consegui ler essa Bíblia todinha. Eu comecei de novo esse ano. Eu comprei até uma outra versão, mas não deu para baixar no aplicativo. Comprei no papel. Quando não leio no papel, eu leio no aplicativo mesmo. É bom demais você ler Velho Testamento, Novo Testamento, ler um provérbio, ler um salmo. Você lê meio rapidinho, dá 20 minutos essa leitura, viu? Não é assim, você leva um tempinho, você tem que ter esse tempo para ler. Seja de manhã, de meio-dia, a hora que for. Mas é maravilhoso você ir lendo a Bíblia toda, assim, uma intensidade maior, não só um versículo. Porque às vezes, vou ler a Bíblia. Sabe, depois, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É mesmo. Pronto. É de tempo difícil mesmo, meu Deus, me ajuda. Não, leia o capítulo todo, leia o livro todo de 1 Timóteo, num dia. Depois leia o 2 Timóteo todo no segundo dia. Completa aquela leitura. Faz uma nova dieta espiritual. Começa esse ano 2024, ainda está começando. Aí faz essa dieta de inserir alimentos novos no seu espírito, na oração. Se você sabia só pedir na oração, para um pouco de me dá, Pai, por favor, me dá. Não, Pai, obrigado, porque você é tão bom. Louvor e adoração. Faz a outra oração de entrega. Sabe que a oração de entrega é uma oração difícil de se fazer? Eu acho que muitas vezes tem algumas coisinhas que a gente não quer entregar ao Senhor, algumas coisinhas aqui do nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos achismos. É uma oração difícil, eu acho para mim, em alguns momentos. Aí é uma oração que a gente deve inserir nessa dieta, a oração da entrega. No Rema, tem uma matéria, oração que prevalece. Você vai aprender os vários tipos de oração. A oração do louvor e adoração, da entrega, de línguas, da petição, a oração da fé, essa que a gente diz, obrigado, Pai, eu sou teu filho, sou tua filha. Na cruz do Calvário, o Senhor já me curou, eu sou sarada, eu sou curada, eu sou liberta, eu sou mais do que vencedora. Essa é a oração da fé, declarando a palavra ao seu favor. Ei, caiu ao meu lado, das minha direita não serei atingido. Ei, os inimigos que vêm contra mim, e os meus opressores vão cair tudinho. Ninguém vai ter direito sobre a minha vida, não. Oração da fé, orando a palavra a seu respeito. Então, você vai aprender as várias orações aqui no Rema. Quem ainda não estudou, venha, eu aconselho você, é top demais, é maravilhoso. Você está recebendo instruções. A gente acha que sabe muito, a gente sabe nada. Toda vez que eu venho aqui, tem 10 anos já no Rema. Eu não posso assistir todas as aulas, mas eu entro aqui, fico lá no fundo ouvindo o professor. As mesmas matérias que eu estudei. Todos os anos tem as matérias. Nossa, eu recebo aquilo como se fosse a primeira vez. Gente, o professor veio aqui dar aula de aula experimental, demonstrativa. O professor Johnson, menino, me deliciei naquele como ser guiado pelo Espírito. Depois veio a outra Ana Cláudia, autoridade do crente. Nossa, como eu degustei daquelas aulas e durante o Rema todo. Eu venho aqui, escuto uns 10 minutinhos cada professor. Parece que é a primeira vez que está ouvindo, eu recebo mesmo aquele pouquinho que eu estou ali. Então, é muito bom. Depois você pode ser um alumni, depois faz o segundo ano. Lá nessa associação do alumni tem um portal, uma plataforma, você tem muitas ministrações, vários ministros, conferências, para você crescer, para você inserir na sua dieta essas coisas novas para o teu espírito. Dar esses alimentos para o Espírito Santo poder agir ao teu favor, para que essa palavra verdadeiramente ela saia da tua boca quando for preciso repreender, quando for preciso corrigir. Às vezes a gente recebe correção, mas às vezes a gente tem que corrigir. Então, para o Senhor nos dar habilidade nas palavras, sabedoria para aconselhar. Nós precisamos, nós como líderes de uma igreja, muita sabedoria e habilidade nas palavras.
A minha oração que eu faço ao Senhor todos os dias, Senhor, me dá que a minha língua seja como a pena de um habilidoso escritor, como o salmista falava. Um habilidoso escritor que sabe falar bem, que sabe falar com doçura, com graça, que sabe falar a tua palavra, aquilo que o teu Espírito está trazendo. Então, o tempo todo a gente está orando, o tempo todo dando o alimento para o Espírito Santo, poder nos usar em todo momento. Então, a correção não é só de ser corrigido, mas também é o momento que a gente precisa corrigir outras pessoas. É necessária a graça de Deus, muita graça de Deus em tudo na nossa vida. E essa graça também nos fortalece, ajuda na nossa dieta espiritual. Eu entendi isso ontem, né? E elas falando de comida, como você sofre nos primeiros dias, você mudar aqueles conceitos de alimentação, vamos assim dizer. Você gosta de muito doce, muita massa, muito, né, carne, por exemplo. A gente tem que comer todas as coisas, mas tudo pouquinho, equilibrado. E eu comia muito doce, né, Wellington? Muito. Eu era magra porque eu não comia outras coisas, não sei até, mas eu era até mais gordinha lá no sul. Massa e pão, bolo, essas coisas. Eu dou graças a Deus todos os dias porque eu vim morar em Brasília. Porque aqui o calor era muito grande para mim, que eu vim de lá de Curitiba, perto de Curitiba, lá é frio, então a gente tinha vontade de comer. Enfim. Mas eu fui parando de comer doce. E uma coisa, parei de comer, assim, doce em geral. Mas uma coisa que eu queria parar de verdade era comer chocolate, sabe? Eu comia todos os dias, um pedacinho, não era muito não. Todos os dias eu comia chocolate. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, me tira esse gosto, eu não quero mais comer chocolate, não quero gostar de chocolate mais, me faça enjoar. Pois olha, ele é tão bom, tão bom. Pensa que eu enjoei. Se só de pensar, eu como ainda agora, até estou comendo de novo. Mas anos atrás, quando a coisa aconteceu, só de pensar me dava gastura de pensar em chocolate. Eu era fã de bolo de chocolate, caldo de chocolate. Eu como tudo, mas bem pouquinho, não me agrada mais, não me satisfaz, assim, não é minha preferência mais, essas coisas. E é o Espírito Santo que nos ajuda. Na nossa dieta, a gente precisa de uma dieta, precisa da dieta física mesmo, de comida, e da nossa dieta espiritual, o Espírito Santo nos ajuda. Se a gente precisa mudar comportamentos que vão agradar o Senhor, que o nosso comportamento não está legal, a gente não está sabendo conversar, a gente não está sabendo agir na nossa casa, não está sabendo perdoar na nossa casa, ou seja, quem for. O Espírito Santo nos ajuda, gente. Ele é o nosso guia perfeito. Dá munição para ele, ora para ele te ajudar. Eita, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso perdoar fulaninho, eu preciso falar, eu quero reconhecer também os meus erros, onde eu falhei, que eu sei que não sou essa flor toda, né, Lorena? Não sou essa florzinha toda, tão cheirosa e maravilhosa, eu tenho minhas falhas. Então me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a reconhecer aquilo que eu não estou vendo, enxergar aquilo que eu não estou vendo. Eu quero ser moldado, eu quero ser praticante da palavra. Não só saber decorar os versículos, eu de fato quero viver essa palavra que Paulo ensinou, a palavra, né? Seja diligente, Timóteo. Então, é aprender, é ler, é meditar, mas também praticar a palavra de Deus. Amém? E como um bom praticante da palavra, Romanos 10, 9 e 10 diz que todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Então, a gente recebe informação. Eu quero ser salvo, quero ir para o céu, quero ser arrebatado. Nós falamos de arrebatamento. Se você quer ouvir, essa mensagem está no YouTube. Vá para lá, eu mesma falei disso. Você quer ser salvo? Quer receber Jesus dentro de você? Você quer ter esse Espírito Santo dentro de você, imediatamente te ajudando, te auxiliando a fazer uma dieta diferente, modelada segundo o Papai do Céu deseja? Com a palavra, com o Espírito, com um coração afável, generoso, amoroso.
Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Ele vai te ajudar não só nas coisas espirituais, em todas as coisas. Qualquer coisa boba, até mesmo parar de comer chocolate, parar de beber, parar de fumar, parar de drogar, parar de ser imoral. Ele ajuda tudo, tudo. O nosso amigo ajuda tudo. Parar de ser perturbador, de fofoqueiro, tudo que você for errado, o Espírito Santo nos ajuda. Tudo, tudo, tudinho. Qualquer coisinha. Então você precisa receber a Cristo como seu Senhor e Salvador e imediatamente Ele mora dentro de você. Tem alguém nessa condição hoje que quer confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Que ainda não